Boa noite a todos. Esse nosso tema, a nossa relação com os animais, a influenciação que eles possam ter, foi fruto do material que nós trabalhamos no encontro pedagógico aqui do nosso Educandário de Esperança. E nós essa semana vamos levar para os nossos alunos essa reflexão sobre o amor aos animais. E dentro desse material nós temos pesquisas, informações, relatos que demonstram o benefício enorme que se tem quando há essa interação, essa aproximação entre nós, seres humanos, e os animais. Nós costumamos dizer que os nossos animais de estimação, eles acabam nos influenciando na medida em que nós também os influenciamos, como se a persona do animal e a persona nossa, elas se fundem e se interagem, e chega um momento que percebe-se ações humanas, entre aspas, nos animais, e atitudes ou posturas de animais nos humanos. Mas, de qualquer forma, os benefícios nessa relação de ser humano com os animais são extremamente comprovados e válidos. Temos os casos em que crianças autistas, portadoras de deficiência ou crianças especiais, quando lidam com cavalos, por exemplo, elas passam a ter uma motivação mental diferenciada, estímulos emocionais que nitidamente são originários dessa relação com os animais. Uma das ligações mais comuns, em todo o planeta, em todo o mundo, é exatamente a relação nossa, dos seres humanos, com os cães, os cachorros, as cadelas, enfim, deste ramo do mundo animal que tem uma vinculação tão forte que há uma frase de efeito, a frase popular, que há muito tempo se diz por aí, de que o cão é o melhor amigo do homem. E, de fato, pesquisas demonstram que as pessoas que criam animais, que têm uma boa relação com os animais, especialmente com os cães, elas têm um resultado de vida diferenciado em todos os sentidos. Essas pesquisas mostram, inclusive, nós vamos ter o cuidado aqui de apresentar depois, num clipe, que deveremos elaborar sobre esse assunto, em que até mesmo os casamentos, as famílias se mantêm mais unidas e são mais duradouras essas relações quando há interação com os animais. E, de fato, as pessoas, por exemplo, que têm problemas de saúde crônicos, que precisam de internações, elas pesquisadas, percebeu-se que aquelas que têm relações próximas, afetivas, profundas com os animais, elas se recuperam mais rapidamente de doenças até consideradas, em alguns casos, quase que incuráveis. Então, é coisa para se colocar, para se pensar, e, ao mesmo tempo, a gente fica numa relação de reflexões com o material espírita, que, por exemplo, na última terça-feira, no nosso desenvolvimento mediúnico, nós estávamos estudando o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, em dado momento, ali se diz que nós estamos no mundo de expiações e provas. Se preocupe não, viu, Isabel? Não vou entrar no seu tema, não. Eu falei desse assunto na sala de aula, ela ficou preocupada que eu ia entrar no assunto dela. Mas apenas um detalhe sobre esse capítulo, que quando menciona o nosso mundo, o nosso planeta, como o planeta das provas e das expiações, fala-se o seguinte, que nós que fazemos parte da população do planeta Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, no caso, nós encarnados especificamente, nós estamos aqui vindos de duas origens. Uma delas é a progressão natural, uma vez que o nosso mundo, o planeta Terra, já foi muito primitivo, como se sabe, pela paleontologia, pela arqueologia. E os seres humanos que estão aqui vêm
dessa linhagem, né? Dessa evolução natural, que já passaram pelos diversos reinos, já atingiram a fase de ser primitivo, condizente com o que a Terra já foi em dado momento, e nessa progressão natural continuam aqui no planeta Terra na segunda classificação da evolução dos planetas, dos mundos, que é de provas e expiações. E alguns estão vindo exilados de outras galáxias. Inclusive a gente lembra que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a raça adâmica. E ali se fala que o povo judeu, representado na figura de Adão, foi um povo que veio exilado de uma outra galáxia, em função de algumas quedas morais, aquelas quedas que inclusive foram apontadas por Moisés, que trabalhou os primeiros livros que compõem a Bíblia, que é o livro que conta toda a história do povo judeu, até a vinda de Jesus. Ali, Moisés, por exemplo, ele classificou os chamados 7 pecados. E esses pecados seriam as deformidades do ser humano, que foram as que geraram o exílio, no caso, dessa raça adâmica. A doutrina espírita estende-se muito mais sobre esse assunto, de outras civilizações que também estariam incluídas dentro dos exilados. E nós colocamos para as reflexões isso. Como é que nós nos encontramos? Nós estamos aqui na prova e na expiação como seres que vivemos na progressão natural da evolução, de ser primitivo, ou nós estamos aqui como exilados? Mas é uma resposta também muito abstrata, mas que nos gerou essa reflexão. E ao mesmo tempo a gente analisa que os traços de animalidade, não só do ponto de vista consanguíneo, do ponto de vista físico e biológico, que são muito claros em relação a nós e os animais, especialmente os mamíferos, mas também em relação a muitas reações que nós apresentamos. Emmanuel, por exemplo, ele tem um livro, um pequeno livro, um opúsculo, chamado As Leis Morais, ou Leis de Amor, e ele, nesse livro, ele menciona, por exemplo, algumas das nossas ações, algumas das nossas atitudes, que ainda são reações do período animal, não só em relação à agressividade dos tigres, em relação àquele jeito gracejoso dos macacos, né, até mesmo do bicho preguiça, aquela coisa de fazer tudo muito lentamente. Então, entre os mamíferos em especial, e nós, em relação a posturas, ainda existe uma semelhança muito grande, e algumas vezes até semelhança física. Alguns traços fisionômicos nossos, até o jeito de caminhar, de falar muitas vezes, ainda fica muito nítida a impressão dessa fase do animal. Então há uma relação dentro da evolução entre nós e os animais, como existe entre nós e as plantas, também quantos estudos já foram feitos, desde Linneu e tantos outros, sobre o quanto que nós e as plantas nos beneficiamos, o quanto que nós precisamos uns dos outros. Basta dizer sobre o fenômeno da fotossíntese, né? O quanto que a gente tem essa troca imediata, né? O oxigênio que nós levamos para as plantas, aliás, o gás carbônico que nós levamos para as plantas, ela nos devolve em forma de oxigênio. Então, há uma interação profunda. E, no resumo de tudo isso, quando se fala em amor ao próximo, a gente tem que lembrar que o próximo é tudo, não é só o semelhante, o ser humano. É a planta, é o animal, tudo que faz parte do reino divino, seja material, seja espiritual, tudo está incluído no processo do amor ao próximo. Mas, com tudo isso, o que se percebe dentre os motivos de queda dos exilados, né, que dentre eles um dos maiores é o orgulho. Por sinal, eu ouvi uma frase bem interessante, né, no livro O Grande Elo, onde o segundo grande elo, né, do espírito sufi, em que ela faz uma menção ao orgulho da seguinte maneira: o orgulho egoísta. Eu falei, nossa, a gente já pensou tanto sobre isso, eu vou fazer uma palestra logo sobre esse assunto, porque a gente fala muito aqui sobre o orgulho, o egoísmo, que é um tema pertinente da doutrina espírita, né? E a gente até fica na dúvida, o orgulho que gera o egoísmo que gera o orgulho, e existem até algumas controvérsias assim entre vários autores, mas nós gostamos muito de perceber essa expressão do orgulho egoísta. Talvez seja a manifestação maior de deformidade que nos mantém ainda em mundos inferiores, como a Terra ainda o é, né? Como no caso é um mundo de prova e expiação. Mas, quando a gente se relaciona bem com a natureza,
e em especial com os animais, nós conseguimos ficar mais sensíveis. Esta é uma comprovação. Nós nos melhoramos. Há uma certa pesquisa também na área infantil que mostra o seguinte: desde a infância, quando se percebe uma criança agredindo plantas, agredindo animais, é um sinal importante para se verificar onde na educação daquela criança ela vai precisar de mais atenção, porque normalmente não seria isso. A nossa sensibilidade natural nos remete a que sejamos pessoas mais dóceis com as plantas e com os animais. Então, se nós apresentamos agressividade com as plantas e os animais, é sinal de que o nosso problema de orgulho, de egoísmo, de ambição é muito grave e precisa de uma atenção maior. Então, o que é que nós vamos perceber? Jesus, quando veio ao mundo, ele fez exatamente isso. Ele que foi o Espírito que recebeu os exilados, né, e está aqui responsável por aqueles que estão em evolução progressiva, natural, ele se comprometeu em ajudar os exilados a resolverem seus problemas. E o maior problema localizado é justamente o orgulho. Jesus fez questão de vir aqui, de demonstrar isso e fazer com que a gente perceba que é a caridade e a humildade que vão resolver o problema, né? A caridade vai resolver o problema do egoísmo, isso assim é analisado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e a humildade vai resolver o problema do orgulho. E o Espiritismo propõe justamente que a gente tente fundir essas duas coisas, a caridade e a humildade, como uma terapia para resolver o grande problema que nós temos, que é justamente esse orgulho egoísta, como disse o Espírito Sufi. Mas, como é que a gente vai fazer para ser humilde? Claro que é uma conquista pessoal, os exemplos estão aí de várias pessoas, especialmente o exemplo de Jesus, né, de como devemos exercitar essa virtude, as duas virtudes, para que a gente de fato resolva esse problema moral e assim a gente possa ficar livre desses constrangimentos de provações e de expiações. E para ilustrar um pouco essa história do orgulho, da humildade, eu vou lembrar aqui uma história de cunho popular, de domínio público, no tanto, né, de autor desconhecido, que fala o seguinte, que tinha um rei que ele era muito vaidoso da sua humildade. Isso me faz lembrar de Valdo Franco contando uma história de um homem que se achava humilde. Ele um dia declarou: olha, eu sou tão humilde, mas tão humilde, que eu sinto um imenso orgulho da minha humildade. Normalmente nós somos humildes assim, né? Dizemos que somos humildes, mas o orgulho está ali extravasando por todos os lados. Então tinha lá um rei que se achava o homem, além de ser o imperador, o mais respeitável, o mais rico, o mais tudo, e também ele queria ter a possibilidade de ser reconhecido como um homem virtuoso, um sábio humilde. Aliás, um dos sinais da sapiência é justamente a humildade. Quando você diz que alguém é realmente sábio, não é quando ela é instruída, tem muitas informações sobre tudo, mas quando ela tem justamente a humildade para lidar com todos os assuntos. Então o rei estava lá tentando ostentar esse título de humilde, mas um dos seus súditos disse a ele: não, seu rei, eu tenho que dizer que existe aqui no nosso reinado alguém que é muito mais humilde, que é muito mais humilde que o senhor. Existe um homem aqui, todos daqui que comentam, sabem que ele realmente é um grande exemplo de humildade. O rei não gostou disso. Ah, não é possível. Eu que sou o mais humilde, eu tenho que ter essa virtude. Eu sou o rei, e sou um rei virtuoso, eu sou um rei da humildade também. Manda trazer esse homem aqui que eu quero testar, e vou provar que eu sou o mais humilde. Não existe ninguém com a humildade igual a mim. E aí, o homem foi encontrado, foi levado ao palácio, foi feita uma grande cerimônia, uma grande festa para recebê-lo. E durante a festividade, com todo mundo ali presente, todas as autoridades, a cidade quase toda estava lá, as pessoas especialmente mais ilustres. E aí chegou um momento que o rei parou a festa e gritou bem alto, dando uma ordem para que aquele homem saísse daí, como se enxota assim, algumas pessoas fazem um cachorro quando está em posição indesejável. Enxotado ele foi e assim ele saiu, de uma forma bastante humilhante. E assim ele se retirou em silêncio, não teve nenhuma reação. Aí daí, a alguns minutos, o rei mandou chamá-lo de novo.
Todo mundo achou que ele não iria voltar. Mas ele voltou. Voltou para a festa, para a cerimônia. Fez de conta que estava tudo normal. Interrompeu a festa de novo e tornou a dar uma ordem mais humilhante ainda, enxotando-o daquele lugar. O homem abaixou a cabeça novamente e saiu. Passado alguns minutos, o rei mandou chamá-lo de novo. Todo mundo agora, a cidade toda parou. Não, agora ele não vai aceitar isso. Mas o homem voltou de novo. E depois da quinta vez que o rei fez a mesma cena, e o homem voltava humilde, voltava para fora, ele voltava de novo humilde. Aí o rei falou, olha, eu não tem jeito. Ninguém suportaria uma coisa dessa. Eu só quero então reconhecer que de fato você é o homem mais humilde desse reino. Mas eu queria que você dissesse para a gente, como foi que você conquistou esta virtude? Ele disse, foi com o meu cachorrinho. Tantas vezes que eu mando ele embora, depois eu chamo ele volta. Foi isso só, Senhor. E assim, todo mundo começou a imitar os cachorrinhos e todo mundo naquele reino ficou humilde. E muito obrigado a todos pela atenção, apenas lembrando que teve uma pessoa que foi extremamente humilhada aqui nesse mundo, né? Que foi o nosso Mestre Jesus. Ele que veio nos ensinar exatamente a humildade. Quando ele se despediu, ele foi o homem mais humilhado e ele teve aquele gesto nobre de fazer a sua prece, conversando com Deus, dizendo ao Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Vamos ouvir agora a nossa expositora, Isabel, falar do mundo das provas e expiações e das nossas missões. Eu estou até curioso, viu, Isabel? Para ver se a gente está em prova, expiação ou em missão. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Nós buscamos entendimento para fazer essas reflexões nas obras de Allan Kardec, em especial no Livro dos Espíritos e no O Céu e o Inferno. Buscamos entendimento também no livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E como não poderia deixar de ser, tivemos grandes ensinamentos também dos cursistas do Sistematizado 3, que fizeram várias reflexões acerca do assunto e com várias explicações do nosso professor. Esse curso é exposto aqui nessa casa espírita. Expiação é o ato de expiar, remir a culpa. É uma punição, é purificar um crime ou um pecado. A prova atesta ou garante uma intenção ou um sentimento. É um testemunho, é uma garantia. E a missão é uma obrigação, um compromisso, é um dever a cumprir. Essa definição nós encontramos no dicionário. Nós podemos exemplificar isso aqui para melhor entendermos. Essa exemplificação eu acredito ter ouvido já por um palestrante da casa, infelizmente eu não lembro quem foi, mas que é pertinente para as nossas reflexões. Diz o seguinte, um candidato ao vestibular, uma pessoa que vai fazer uma prova para tentar cursar uma determinada área, se prepara para isso, vai fazer a prova e fracassa, perde, não consegue a aprovação. Essa pessoa insiste, se candidata a um novo vestibular. Para isso ele se prepara mais, ele estuda, ele vai procurar aquilo que ele errou, vai tentar entender mais sobre o assunto da área que ele está pretendendo angariar. E isso seria, na verdade, uma expiação, ele vai expiar aquilo que ele fez de errado. Daí concluímos que a expiação está relacionada ao passado e que a prova está relacionada ao futuro. E a missão seria aquilo que é designado a alguém capaz de executar. Seria uma tarefa específica para alguém que estivesse capaz de concluir essa tarefa. Como encarnados, na verdade nós
passamos a ficar num aprisionamento. Porque ficamos limitados ao corpo físico, à matéria. E a Terra, o planeta em que vivemos, é um grande presídio, onde recebe essas almas. Classificamos almas sendo os espíritos encarnados. Então essas almas de uso da matéria, do corpo físico, ela vai passar aqui na Terra por provas e expiações. Daí classificarmos o planeta Terra de um planeta de provas e expiações. Daí vem também a afirmação da doutrina espírita que disse que todo o sofrimento que passamos aqui é resultado de erros que cometemos no passado, de equívocos, ou de omissões daquilo que não fizemos. Então esses erros, essas correções podem ser de um passado antigo, de uma outra encarnação, mas podem ser também de um passado recente dessa própria encarnação. Lembramos que Deus, ele não castiga nenhum dos seus filhos. Então o sofrimento que passamos é fruto de nossos próprios erros, dos nossos equívocos. Sofrimentos são os reparos daquilo que não fizemos bem feito ou da omissão que cometemos no passado, como já disse. Entendendo dessa forma, não somos castigados por Deus. Nós, na verdade, somos vítimas de nós mesmos. Nós reparamos os nossos próprios erros. Então, temos que estar aqui nesse planeta de provas e expiações para fazer essas correções. Na verdade, Deus nos dá essa oportunidade. Então, na verdade, não é um castigo os sofrimentos que passamos, ou as provas que temos que enfrentar. As provas, na verdade, são situações que nós enfrentamos para podermos testar como está a nossa evolução, a nossa condição moral. Porque nós temos que passar por essas dificuldades, enfrentar dignamente e tentarmos superá-las. São provas que vai modulando a nossa personalidade, que vai enriquecendo o nosso conhecimento, vai ativando a nossa inteligência e assim iluminando-nos espiritualmente. Enquanto que a missão é um sofrimento que pode ser físico ou psicológico. Isso explica quando uma criança nasce com problemas, com dificuldades. O que ela teria feito para merecer isso? Teria sido o abuso que ela fez numa encarnação passada, que o espírito dessa criança teria feito numa encarnação passada. E se tornou necessário ela vir numa condição difícil, numa expiação difícil, para poder reajustar com as leis divinas, para poder melhorar o seu espírito, para poder melhor usar o seu livre-arbítrio. Essa é o motivo de uma expiação, é a correção, é tentar melhorar o que não conseguimos fazer de maneira correta. Mas temos que ter cuidado para não concluir, para não apontar uma pessoa que esteja passando por expiação difícil como uma pessoa má. Porque se estamos aqui também, estamos pagando um erro que fizemos no passado. Talvez um erro não tão grave, mas estamos passando também por esse momento para purificar. E temos que ter cuidado para não tentar essa pessoa e não excluir essa pessoa. Ao contrário, teremos que aproveitar essa grandiosa oportunidade para trabalhar a tolerância e a caridade de uns para com os outros. Aproveitar essa grandiosa oportunidade, porque pode ser que isso seja uma prova que estamos passando para testar como está a nossa evolução. Já a missão, ela pode ser designada a um espírito, a um desencarnado, como a um encarnado. Porque a missão
é de acordo com a capacidade, independente de você estar com as vestes físicas ou sem essa veste física, sem esse vestimento, sem o corpo físico. É sempre para você, é sempre objetivando a melhora ou o bem. É uma missão, é uma tarefa, é uma obrigação que você é capaz de cumprir, que esse espírito vai estar sendo capaz de cumprir. Quando encarnados, essa missão ela pode ser uma missão mais restrita, como um espírito encarnado designado a cuidar de um orfanato, de enfermos, de uma casa de idosos, de um povoado, uma missão local. Como pode ser também uma missão mais ampla, para passar ensinamentos para um povo, para uma nação, como é o caso que nós temos de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. São missões mais amplas que todos nós conhecemos, que trouxe e traz por grandes missionários grandes ensinamentos. Já a missão do desencarnado, daquele que está ainda como espírito, é de intuir, de proteger, de orientar o encarnado. É aqueles que nós chamamos de espíritos de luz, mensageiros protetores. Inclusive tem alguns, muitos, aliás, que são designados para a proteção de casas espíritas. São os mentores, que nós chamamos de mentores espirituais das casas espíritas, das instituições, que estão orientando através de médios, de trabalhadores da casa. Inclusive, muitos deles deixam obras belíssimas que são psicografadas por outros missionários encarnados. Portanto, as missões podem ser do desencarnado e muitas vezes com o auxílio do encarnado, mas deixa sempre um grande ensinamento. Essas missões, ela também tem as suas dificuldades, como todo o trabalho. Por isso que a pessoa designada à missão tem que estar capaz para executá-la. E essas dificuldades não são correção de erros do passado. Essas dificuldades que o missionário tem que ser capaz de enfrentar, como a Irmã Dulce teve várias dificuldades, Chico Xavier ou tantas outras. Então são essas dificuldades que têm que ser enfrentadas que esse missionário tem que estar capaz para fazer, para executar. Não são provas e não são expiações. Mas Allan Kardec, ele nos afirma, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, o seguinte, que toda a missão deste mundo é uma expiação pelo lado efetivo e material, e que também é uma prova pelo seu lado moral. Eu queria passar para vocês, ou lembrar para vocês, que eu acredito que muitos saibam, uma história de um palestrante e médium com o nome de Jerônimo Mendonça. Esse palestrante, ele foi paralítico por 30 anos, ele não mexia nem o pescoço. E por 20 anos ele foi cego. Esse palestrante, antes de ficar cego, ele teve uma enfermidade gravíssima, foi internado. Ele tinha uma hemorragia pelas vias urinárias. E o médico amigo que cuidava dele procurou os seus amigos espíritas, os mais próximos, e informou que, infelizmente, Jerônimo Mendonça não iria resistir àquela enfermidade. Que, infelizmente, chegou o momento dele desencarnar. Jerônimo Mendonça era um exemplo de superação de limites. E seus amigos resolveram levar Jerônimo para Uberaba, Minas Gerais, porque achou que ele gostaria de despedir do seu melhor amigo, Chico Xavier. Chegando em Uberaba, no local onde o Chico estava com alguns amigos pregando o Evangelho, na hora que Chico viu, logo falou: vamos ser visitados pelo nosso amigo Jerônimo. Mas mais ele se parece com uma flor vermelha, porque o lençol que o cobria estava cheio de sangue por conta da hemorragia que ele estava tendo.
Aí Chico disse para os seus amigos, seus companheiros de trabalho: vamos todos dar um beijo nessa pétala vermelha, mas com suavidade, com cuidado, para não despetá-la. E assim eles fizeram. Cada um passou dando um beijo no rosto de Jerônimo. E Jerônimo relatou que sentia a energia fluídica de todos os beijos, daquele carinho de todos aqueles companheiros de Chico. E chegou a vez de Chico Xavier dar o beijo. Também o fez com suavidade, porém colocou sua mão no corpo de Jerônimo, no abdômen de Jerônimo. E relatou Jerônimo que naquele momento ele sentia uma energia fluídica forte, intensa, que se parecia com um choque elétrico. E naquele momento parou a hemorragia que Jerônimo tinha. Jerônimo, que havia ido ao encontro de Chico para se despedir porque achava que ia desencarnar, acabou fazendo a explanação do Evangelho a pedido de Chico. Quando terminou, veio a explicação. E Chico lhe perguntou: por que você acha que contraiu essa hemorragia? Jerônimo disse: não sei. Aí Chico explicou: é que você adotou um coitadinho. Você teve dó de você mesmo. Você emanou pensamentos negativos que voltou para o seu corpo físico causando essa enfermidade. Foi a sua energia negativa, a sua energia de um coitadinho, de pena da sua condição, que fez com que o seu corpo físico tivesse essa enfermidade. Eu lhe aconselho a ter bom ânimo, a cantar, a ser alegre, a agradecer pelo que você consegue fazer para emanar coisas positivas para o seu corpo físico. E assim Jerônimo não obedeceu. Continuou a fazer as suas palestras pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, e nas suas palestras sempre ria, cantava e fazia piada das suas condições físicas, das suas enfermidades, das suas dificuldades. Ele se tornava igual a todos os que ouviam. Jerônimo continuou a fazer suas palestras durante 30 anos depois dessa hemorragia que poderia ter sido fatal em sua vida, que poderia ter levado ao desencarne. Que possamos usar isso como exemplo para quando estivermos diante das nossas provas e das nossas expiações, lembrarmos que temos também coisas para agradecer e enfrentar essas provas e expiações com ânimo e com coragem. Que essas provas sirvam para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, porque esse é o objetivo. Costumamos lamentar de tudo. Quando encontramos um amigo ou um conhecido, vamos começando a lamentar, e tem isso, tem aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E costumamos também darmos um de vítimas. Culpamos as outras pessoas pelos nossos problemas. Ah, o culpado foi o meu amigo que fez isso comigo. O culpado foi os meus pais, que não fez o que eu precisava. O culpado é daquele invejoso, que me inveja, que me persegue, do olho gordo. A culpa é do obsessor que me persegue. Às vezes costumamos até colocar a culpa em macumba, em trabalhos feitos, em coisas que alguém mandou para nós. Na verdade, nós somos vítimas de nós mesmos, somos culpados pelos nossos erros. E temos que espiar para poder iluminar o nosso espírito, para poder ficarmos de bem com as leis divinas, assim dizendo. Que possamos agradecer as provas e as expiações e as lições, porque esses nomes, na verdade, essas 3 palavras, na verdade, todas, elas são mecanismos evolutivos, moduladores da lei de causa e efeito. É o que merecemos, é o que precisamos aprender, é o que precisamos passar.
que possamos agradecer pelas provas, pelas expiações e pelas missões que passamos, como sendo oportunidades dadas por Deus para a nossa evolução, para o nosso resgate, para o nosso aprendizado. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e a todos vocês pela atenção.